E aí, galerinha, beleza? Foi isso mesmo que vocês viram no título. Fui demitido. Para quem não sabe, eu trabalho CLT na escala 5x2, trabalho com construção civil. Já vai fazer vários anos que eu trabalho com obra, né? E nessa empresa que eu tava, eu tinha 4 anos e 8 meses. E fui demitido. Acredito que isso vai acontecer com todo trabalhador que trabalha de CLT, né? Uma hora vai ter que ser desligado da empresa, não tem para onde correr. E chegou a minha vez, né? Fiquei um pouco triste e feliz ao mesmo tempo, porque ao longo do tempo a gente faz várias amizades, faz bastante contato, conhece pessoas muito boas e também conhece pessoas ruins, né? Não tem jeito, não tem como a gente evitar, mas faz parte da vida isso aí. Eu estava trabalhando aqui perto de casa, né? A empresa pegou uma obra e eu fiquei um pouco mais de um ano e a gente terminou a reforma. Graças a Deus não tivemos nenhum tipo de problema e ocorreu tudo bem. E aí finalizamos a obra lá, né, a equipe, e o meu patrão conversou comigo, me pediu para mim ir para outra obra e eu não podia negar isso aí. E aí resolvi aceitar essa proposta. Já tinha conversado com ele que eu não poderia ficar muito tempo fora de casa e essa obra que ele me indicou, ela é 87 km de distância da minha casa. A gente está preparando essa parte, né, para poder concretar, para poder bater a laje. Estou nivelando aqui, fazendo a terraplanagem, botando os piquetes para a gente soltar o magro, para depois soltar a ferragem e concretar, né, mais uma etapa. Ali na frente tem uma quadra também que vai ser concretada breve, né. Quando a gente terminar essa área aqui, a gente pula para lá para poder fazer o mesmo trabalho. Piquetar, bater o magro, colocar a ferragem e bater a laje. Então eu fui lá para ver como que era, né, para sentir a vibe. E chegando lá, não gostei muito, não me senti bem naquela obra. Cheguei a ficar lá 3 semanas ainda. E aí, na última semana, fiquei sabendo que o patrão ia aparecer na obra. E aí eu resolvi conversar com ele para ele poder me mandar embora, né? Porque eu não estava me sentindo bem naquela obra. Não que as pessoas eram ruins, nada disso. Todo mundo me tratou muito bem quando cheguei lá. O engenheiro me tratou bem, todo mundo me tratou muito bem. Fui muito bem acolhido. Mas sabe quando você chega num lugar e você não se sente bem? Como era uma obra longe, eu não poderia vir e ir para casa todos os dias. Acabei tendo que ficar alojado. Fiquei alojado numa casa lá, uma casa até que boa. Nenhum tipo de problema em relação a isso. Então eu ficava a semana toda na obra lá trabalhando. E só vinha embora, só retornava para casa na sexta-feira. Ia na segunda e voltava na sexta. Eu também não queria ficar longe da minha família, né? Porque isso é uma das piores partes para quem tem família, é ficar distante da família. E aí recebi a notícia que o patrão ia na obra, numa quarta-feira, e ele deu uma olhada na obra, e aí eu chamei ele para conversar e expliquei, né? Olha, se for para mim poder ficar aqui, eu prefiro que você me mande embora. Aí ele tentou conversar comigo lá para ver. Ele já sabe por que eu não poderia ficar alojado, né? Eu já tinha explicado para ele antes, mas talvez não tinha outra opção para ele me poder colocar. E ele falou que talvez ia ter que me mandar embora ou ter que me dar férias. Isso foi na quarta, trabalhei na sexta. Quando foi na segunda-feira, chegou o meu aviso, que seria um aviso indenizado, né? Como eu tenho 4 anos e 8 meses e não tenho falta, é aviso indenizado. Peguei minhas coisas e vim embora com um sorriso no rosto, porque eu não queria ficar longe da minha família, né? Para quem trabalha longe assim, sabe a dificuldade, sabe como que fica o coração de quem fica longe da família. Para mim ia ser muito ruim ficar essa distância toda. E como a empresa não teria outra opção em me colocar em outra obra, porque tem obra mais próxima, mas já tem a equipe, já tem tudo certinho, então eu também não acho justo tirar uma pessoa que já está entrosada no lugar para poder me colocar no lugar dela. Então eu entendi muito bem e aí eles resolveram me mandar embora. Fiquei triste, mas fiquei feliz também, como eu disse, né? Porque a gente faz bastante amizade, conhece bastante pessoas e infelizmente tive que sair da empresa, né? E graças a Deus que conseguiu me mandar embora. A empresa me tratou muito bem, me despedi da galera lá, agradeci a oportunidade por ter ficado lá esse tempo todo, porque é bom a gente sair e deixar as portas abertas, né? Porque ninguém sabe do dia de amanhã, pode ser que a gente precise novamente. Graças a Deus eles sempre me trataram muito bem, com respeito, isso que é o fundamental na empresa, mas infelizmente tive que encerrar o ciclo, né? Acredito que foi numa hora boa, né? Porque final de ano a gente pega 13º, geralmente pega férias coletiva, então foi uma época boa, que aí a gente consegue juntar um pouco mais na rescisão, né? 13º, férias e etc.
E aí eu vou receber todo o meu dinheiro corretamente, 40% a mais no FGTS, rescisão, tudo sem nenhum tipo de problema, tá? E agora, o que eu vou fazer? Galera, o que eu vou fazer agora é descansar um pouco, né? Assim, entre aspas, porque eu tenho um canal para poder soltar vários vídeos aí, tenho bastante coisa bastante vídeo para gravar e bastante vídeo para postar. Vou ver se eu dou uma focada aí nesses 15 dias, nesses primeiros 15 dias que eu tô em casa, para mim poder fazer o máximo de vídeo possível, mas eu quero ficar pelo menos aí uns 2 meses em casa. Comecei a trabalhar agora na minha área mesmo, só no ano que vem. Eu estou no YouTube, galera, já vai fazer 3 anos já, agora no final do ano. Infelizmente ainda meu canal não cresceu igual eu acharia que teria que crescer, mas estou aí, firme e forte. Tô batendo aí quase 5 mil inscritos agora. Peço a ajuda de vocês aí para poder conseguir chegar aos 10 mil, né? Tô tentando trazer o máximo de conteúdo, talvez... eu não sei, talvez eu não esteja acertando no conteúdo, mas eu tô tentando trazer o máximo de conteúdo que eu posso, da maneira que eu posso, do meu jeito, né? Mas acredito que uma hora vai acontecer, né? Eu tenho muita fé em Deus que vai acontecer. Infelizmente eu ainda não consigo viver do YouTube, né? Tenho que trabalhar na minha profissão, né? E aí eu tenho que dividir aí, conciliar o YouTube e o meu trabalho. É bem complicado, é bem difícil, tá, galera? A gente chega cansado, tem que produzir conteúdo e às vezes a gente produz um vídeo, acha que vai bombar e aí o vídeo pega muito pouca visualização. Mas é assim mesmo, né? Eu entendo, já vai fazer 3 anos, eu entendo que tem vídeos que a gente cria uma expectativa muito grande, mas infelizmente não alcança o que a gente precisa, né? E tem outros que a gente não dá muita bola e pega bastante visualização, que é o caso desse vídeo aí que eu fiz do controle, né? Ensinando a conectar o controle da GameC. Esse controle tem bastante gente aí com dificuldade em conectar ele nas conexões dele, mas eu fiz um videozinho, o videozinho tá indo bem, performando bem, mas infelizmente a questão de inscritos, as pessoas vão lá, assistem e não se inscreve, galera. Isso aí é um pouco triste, a gente acha que a gente não tá atendendo as expectativas, mas eu entendo também que nem todo mundo quer se inscrever no canal e acho justo também, a pessoa só é atraída pelo aquilo que gosta. Mas aí os meus próximos passos, galera, quando eu receber o valor aí da rescisão, eu tô querendo mexer aqui na minha casa. Minha casa é uma casa pequena e eu tô ampliando ela, e aí eu quero fazer essa ampliação. Mostrar para vocês aqui. Aqui vai ser a minha sala e a minha cozinha, tudo junto, ó. Então eu quero poder, com esse dinheiro que eu vou receber, eu vou estar levantando as paredes, batendo a laje aqui e fazendo minha sala e minha cozinha nessa área, tá, galera? E eu tenho um terreno um pouco para lá e um pouco para frente. Eu vou fazer uma varanda aqui na frente também, para poder a gente não chegar direto dentro de casa, né? Eu gosto de varanda, minha esposa também adora varanda, então vai ser basicamente isso. Então vou trabalhar, talvez eu grave aí mostrando para vocês, né, como que vai ser aí. Eu desempregado, né, eu vou mexer na minha casa, tá? Eu acredito que vai ficar muito top. Então meus planos é esse, né, terminar aqui essa parte. Não sei se eu vou conseguir deixar tudo pronto, deixar no piso, deixar tudo rebocado, mas eu vou fazer o possível para poder aproveitar esse tempo que eu tenho antes de entrar em outra empresa. E vamos correr atrás aí pra gente poder ver o que a gente consegue fazer, tá, galera? Vou tentar adiantar o máximo isso aqui pra eu poder ter um conforto melhor e dar um conforto pra minha família também, né? E chega de falar, vou ali fazer um unboxing ali de um produto, né, que chegou já tem uns dias. Vamos lá. Tem esse gabinete também, que eu tô querendo montar outro PCzinho nele. E chegou aqui, ó, um negocinho bem top, tá, galera? Não poderia deixar de faltar aquele unboxing, né? Acho que dá pra abrir aqui na mão mesmo. Não sei se eu vou conseguir fazer o teste nele, tá? É um Zinho E5 2680V4. Comprei esse Zinho aqui pra me montar aquele gabinete, que eu vou montar um PCzinho para minha esposa. Ela tá muito agoniada querendo esse PC, né? E aí eu vou montar o PCzinho para ela com esse processador aqui. É um processador bem falado aí na internet. Ele vai ter
24 núcleos e 28 threads e um TDP de 120 watts, né? E também vai ter 2.4 GHz. Acredito que é um ZIL muito top, tá, galera? Não precisa você fazer overclock nele e tem muita gente falando bem desse ZIL, tá? Não vou conseguir testar, só pra gente não perder o costume de fazer um unboxing no vídeo, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi um vídeo mais diferente, né? Não tô acostumado muito a fazer esse tipo de vídeo, mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Vou guardar aqui para poder utilizar logo. Então, galera, vou ficando por aqui, né? Desde já agradeço quem ficou até o final. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Pode comentar que eu vou estar respondendo todo mundo, tá? Beleza? Fiquem com Deus e fui!